advogado, foi contratado pela deputada federal Flor de Lis para orientá-la em razão de toda essa confusão que se formou em torno desse quadro, dessa situação. É uma situação que ficou bastante confusa e aí nós, da comunicação, achamos que era fundamental que a deputada tivesse também a orientação de um escritório jurídico. A posição do advogado nisso não é em razão do processo, ela não está sendo acusada de nada, nem está sendo investigada nesse processo, mas é porque ela precisa ter orientação, e nós também, de como é que essa coisa toda está andando. A deputada queria já ter dado entrevista antes, nós sugerimos que não, porque no momento, e vocês são imprensa e estão vendo, os assuntos, os fatos começaram a vir desde o domingo fatídico do assassinato do pastor Anderson, fatos diversos, vazamentos diversos e muitos assuntos vieram surgindo sem que a gente conseguisse exatamente entender como é que esse procedimento todo estava andando. Aí a deputada também preferiu, e orientada também pelo advogado, que antes que ela tivesse esse encontro coletivo com a imprensa, ela cumprisse com o dever dela com a polícia no processo de investigação. Ela ontem esteve lá, vocês acompanharam, vocês estiveram, ela esteve prestando um depoimento por 10 horas seguidas, sem almoço, sem jantar, mas prestando o compromisso dela. Ela poderia não ter ido ontem, porque ela ontem deveria estar em Brasília. Ela é deputada federal, então está no exercício pleno da função dela, mas ela preferiu estar presente para facilitar o processo de investigação. Então nós estamos aqui hoje, ela vai responder as perguntas de vocês todos. Não é uma situação fácil essa, porque se trata do assassinato do pastor Anderson, esposo dela, e a gente já vinha prestando assessoria a eles desde a época da campanha, então eu sei o quanto isso significa para ela, porque conheci os dois juntos, convivemos rapidamente no processo de campanha, no início do mandato, a chegada dela em Brasília, e eu sei o quanto ela sente nesse momento, não só por ser esposa, mas pelo grau de relacionamento que os dois tinham. Então, eu vou passar para ela, o advogado está conosco aqui, porque evidentemente existe aqui um inquérito em andamento, e esse inquérito vai mais adiante se transformar num processo que é para tentar se entender o que está acontecendo, quem são os culpados, e principalmente, que é a grande questão que se levanta, qual é a razão do crime cometido, ok? A Lívia já deve ter passado para vocês algumas normas de funcionamento para que as coisas sejam melhor aproveitadas. Durante o processo a gente precisar, a gente fala, mas a Lívia está na condução de todo o procedimento aqui da coletiva, ok? Boa tarde. Agora é com vocês e Lívia. Boa tarde, gente. O Jackson já falou, né, boa parte do que já era para ser dito. O doutor Fabiano está aqui. É necessário, foi indicação da minha assessoria de comunicação, que acharam necessário e eu concordei, porque é algo que não é comum, não é uma coisa fácil. Está sendo muito difícil para mim. Confesso que estou bastante nervosa ainda. Não estou acostumada, né? Mas estou aqui para responder as perguntas na medida do possível. As que eu puder e souber, com certeza eu responderei. Como o Jackson disse já antes, não tinha como eu falar com vocês
antes de estar ciente, né, de algumas coisas, porque eu passei por um episódio traumático, fiquei alguns dias sob sedativos, mas estou aqui. Ontem passamos por um processo de 10 horas, né, doutor? Foram 10 horas dando esclarecimentos, como testemunha do caso, para esclarecer, por estar no local. Né? Foram 10 horas muito difíceis para mim, mas que conseguimos vencer essas 10 horas. E estou aqui para responder as perguntas. Quero agradecer os filhos que vieram comigo com muito carinho. Meus amigos que vieram, minha amiga Gleice, meu amigo Luciano. Enfim, e agradecer a paciência que vocês tiveram nesse período de espera. Tá bom? Hugo Melo, obrigada. Enfim, era isso que eu queria falar, Jackson. Podemos começar? Deputada, boa tarde. Lília Ribeiro, da Globo News. A senhora mencionou agora, a sua defesa também falou da sua convocação como testemunha, mas segundo a Polícia Civil, repito, segundo a Polícia Civil, a senhora é uma das pessoas investigadas nesse inquérito. Eu queria saber como é para a senhora ser investigada nesse caso. E também, se depois dessas longas horas ontem conversando com a polícia, a senhora continua confiando nos seus filhos, se a senhora coloca a mão no fogo pelo Lucas e pelo Flávio nessa situação. Na questão de investigada, eu ontem não fui lá na posição de investigada, isso não foi me passado. Né? O que foi me passado, e eu fui lá ontem, estive lá durante um longo período como testemunha do fato e não como investigada. Ocorreu um crime dentro da minha casa. Não sei quem são os responsáveis ainda. Nós ainda não tivemos essa resposta. Ninguém pode afirmar que foram os meus filhos. Isso é algo que ainda está sendo investigado, está sendo apurado. E é algo que eu quero que seja solucionado o mais rápido possível, porque é uma dor muito grande ter perdido meu marido, que as pessoas mais allegadas, as pessoas que me acompanham ao longo de um bom período de tempo, sabem o quanto ele era importante na minha vida, sabe que nós andávamos sempre juntos. Ele articulava todas as coisas para mim, desde do meu projeto de cantora. Eu cheguei aonde eu cheguei depois da gravadora, de todo o trabalho feito com excelência pela gravadora, né? Foi um trabalho que ele exerceu, que ele fez de divulgação. Sempre viajamos juntos. Quando eu decidi ser candidata a deputada, eu apenas disse o que eu queria, e quem articulou tudo foi o meu esposo. Foi ele quem montou a equipe, junto ao Jackson, junto ao chefe de gabinete Luciano, aos meus filhos. E foi ele quem, toda a articulação foi ele. Meu trabalho foi para as ruas, foi bater de porta em porta, foi visitar as igrejas, foi pedir apoio, orações, e para a mídia social, falar algumas coisas, pedir a confiança do povo, né? Mas todas as outras articulações, as parcerias políticas com outros candidatos, tudo isso foi feito por ele.
Então, meu marido, ele era uma pessoa muito importante na minha vida. Minha filha, agora não é questão de confiar ou não confiar, é questão de esperar o andamento das coisas, e eu quero justiça. Eu quero que a justiça seja feita. Não entendo, entendeu? Se for provado que foram os meus filhos, eu quero saber o porquê, porque nós estávamos num momento de harmonia muito boa na nossa casa. Os filhos, nós estávamos vivendo um momento muito, muito bom no nosso lar, na nossa família, e eu não sei se foi provado, se for provado que foi dos meus filhos. Eu preciso da resposta, eu preciso do motivo, e se foi um dos meus filhos, eu quero que eles sejam punidos, eu quero justiça, porque eu não perdi um marido, eu perdi mais do que isso, eu perdi um amigo, um parceiro, e eu quero justiça, seja quem for que tenha cometido tal ato, eu quero justiça pelo que aconteceu ao meu marido. Deputada, Júlia, da Folha de São Paulo. Primeiro, eu queria saber se a senhora entregou o seu celular à polícia, que teria uma dúvida se ele estaria perdido ainda ou não. E segundo, um dos seus filhos teria dito à polícia que você e mais 3 filhas teriam colocado remédio na comida do seu marido, e que uma delas teria pagado a um dos seus filhos para matar ele. Queria saber o que a senhora tem a dizer sobre essas teorias. Bem, sobre o meu celular, eu disse ontem na delegacia, o doutor Fabiano estava lá, tudo que foi pedido a mim, eu apresentei, eu tinha os meus HDs, meus pendrives de trabalho, meus HDs, porque é lá que eu guardo a foto de todos os meus filhos, porque são muitos filhos, eu tenho uma família, né, grande, e eu guardo as fotos em HD, nossas fotos, algumas coisas importantes, minhas, pessoais. E quando me foi pedido, eu entreguei uma caixa onde estavam todos os HDs, estavam os meus pendrives, meu celular esteve comigo lá, a Jackson estava presente, viu que eu estava presente lá com o meu celular. Se perguntarem para mim hoje aonde está esse celular, eu respondi ontem na delegacia que eu não sei, né? Como eu disse, eu tenho uma casa cheia de filhos e meu celular, eu nunca fui uma pessoa apegada a celular. As pessoas que convivem comigo sabem disso, os meus amigos de fora também sabem, que ligavam para mim, era difícil entrar em contato comigo diretamente, falavam com meu marido, com alguns dos meus filhos, porque o meu celular ficava na mão dos meus filhos, ficava na mão das crianças jogando, joguinhos, enfim, como todas as minhas coisas na minha vida lá em casa é coletiva, né? Minhas coisas não são muito pessoais, são minhas e dos meus filhos. Então, eu não sei de verdade aonde está meu celular, porque eu não parei. Eu não parei para ver isso. Eu acho que isso é a coisa menos importante para mim ver agora. O que eu quero agora, o que é mais importante é que esse caso seja esclarecido. Quanto à medicação, já foi respondida. Em outro momento, meu esposo passou por um período de doença, teve internado, teve na UTI coronária até, ele tinha crises de ansiedade, passava mal, bastante mal, até no último dia, quando eu ganhei as eleições, nós não conseguimos fazer a nossa carreata de vitória, porque ele não aguentou, ele passou muito mal, né? A emoção foi muito forte e fez com que ele passasse mal. Quanto aos remédios que eram dados a ele, ele tinha essa dificuldade de tomar medicações, e não era a Flor de Lis e as filhas, não. Eu tenho uma moça que me ajuda em casa, uma senhora, uma missionária, que
que também me ajudava, irmãs na igreja, quando eu chegava durante o domingo, nós passávamos o dia lá, e as irmãs na igreja me ajudavam. Eu ia lá e pedia: a gente, está na hora, ajuda aí, porque eu vou estar lá ocupada. Nada disso era feito assim às escondidas, eram feitos nos momentos necessários e sempre publicamente, nunca às escondidas. E todos os exames, obrigada, Jackson, todos os exames do meu esposo estão lá. São muito recentes, endoscopia, ele fez vários tipos de exame de sangue, mapeamento. Eu tenho todos os exames do meu esposo e são muito recentes e estão lá para comprovar a veracidade do que eu estou falando. Deputado, boa tarde, Nicolás aqui do G1. Eu queria, na verdade, perguntar à senhora em relação a uma das primeiras hipóteses que aconteceu, inclusive pela concentração dos disparos no corpo do seu marido, se haveria alguma relação com uma suposta traição que ele poderia ter feito, né, assim, uma relação extraconjugal, e se a senhora acredita que é possível que outros filhos estejam envolvidos também no crime. Não está confirmado ainda se o Flávio e o Lucas estão envolvidos, mas se a senhora acredita, se também pede justiça nesse caso. Como é o nome? Nicolás. Nicolás, de novo, eu vou sempre falar das pessoas que me conhecem, né, gente? Que conviviam comigo. É quase impossível, Nicolás, que o meu marido estivesse me traindo. Eu não acredito nessa hipótese. É uma hipótese que eu não acredito. Nós tínhamos uma convivência de muita confiança. Nós não éramos só marido e mulher, nós éramos mais do que isso. Nós éramos amigos, nós éramos parceiros. Nós tínhamos uma cumplicidade muito, muito boa, muito linda. E todas as vezes que eu estava nos lugares, quando eu fui eleita deputada federal, todas as semanas meu marido ia comigo para Brasília. Ele não ia só me deixar na Câmara, ele ficava lá comigo. Eu tinha, quando eu tive as minhas limitações, eu pessoalmente fui ao presidente da Câmara, eu acho que eu posso falar, né, ao Rodrigo Maia, pedir que autorizasse por um tempo a presença do meu marido dentro do plenário, para me ajudar a me sentir mais segura, para me ensinar de verdade e me dar mais segurança nesse primeiro período de mandato ali na Câmara. Eu fui atendida pelo presidente Rodrigo Maia, agradeço a ele de coração, e meu marido ficava presente ali comigo. Quando íamos lá para o partido, para o PSD, o meu marido ia comigo para o PSD. Então, meu marido ele estava sempre presente. Nas viagens como cantora, vocês podem conferir nas igrejas, nos pastores, nós sempre viajamos juntos. Houve 1 ou 2 casos apenas de eu viajar sozinha, mas nunca viajei sem meu marido. Quando ele saía de casa para o trabalho no nosso gabinete no centro do Rio, ele saía acompanhado do filho, que um deles está até aqui comigo hoje. Era o filho que dirigia para ele, sempre tinha um filho com ele. Então eu, de verdade, Nicolás, eu não acredito e desfaço isso. Eu não acredito nessa hipótese de traição do meu marido. A mulher, quando ela é traída, ela desconfia. E não, eu tenho certeza, a senhora botaria a mão no fogo? Colocaria. Boa tarde, deputada Fábio, repórter do Estadão. Foi aventado pela polícia que houve foi feita uma fogueira no quintal da casa da senhora 2 dias depois do crime. A senhora tem conhecimento disso e sabe o que é que foi queimado? E a outra pergunta, a polícia achou uma arma num dos quartos da casa da senhora. A senhora tinha conhecimento de que havia uma arma ali? Sobre a fogueira. No dia da fogueira, o Jacques estava na minha casa.
a polícia estava na minha casa. Havia sido feito um desmatamento muito alto, tanto que quem for à minha casa hoje, os materiais do jardineiro ainda estão lá expostos, e o que foi queimado foi exatamente aqueles excessos de mato. Eu tenho crianças em casa, a polícia mexeu, revirou todo o material e nada foi encontrado. Então não houve uma fogueira para essa questão de queimar provas, isso não foi encontrado, então isso não é verdade, é irrefutável. Contra a arma na minha casa, jamais permiti arma dentro da minha casa, nunca soube da existência de arma dentro da minha casa. Então isso aí também é algo novo. Esse cômodo que foi revistado já tinha sido revistado uma primeira vez e não tinha sido encontrado nada. E aí na segunda vez foi encontrado essa arma, né? Mas não sabia da existência dela. Boa tarde, deputada Marina Lang do UOL. Tudo bom? Eu lamento muito pela situação pela qual a senhora está passando, mas eu queria perguntar se a senhora viu os vídeos da polícia que mostram os seus 2 filhos que estão presos atualmente na divisão de homicídios, na cena do crime, antes do carro em que a senhora estava com seu marido. E eu queria saber se a senhora viu esses vídeos, o que a senhora pensa desses vídeos, mostrando eles na dinâmica do crime minutos antes, enfim, do crime ter acontecido. Boa tarde, só para auxiliar a resposta, essas questões técnicas, cronologia, isso a gente prefere deixar a cargo da polícia. Ela viu as imagens, logicamente, mas não comparou tempo, horário de entrada, saída. Isso aí ela prefere deixar a defesa também. Só esclarecendo, sim. Só esclarecendo, a assessoria dela procurou o meu escritório para simplesmente dar um suporte jurídico a ela. Tá? A deputada não precisa de defesa. Ontem a doutora Bárbara Longa nos esclareceu que ela estaria ali somente como testemunha. Momento algum ela foi investigada, até para complementar a pergunta da repórter, ela não está em condição de investigada. Então a gente está aqui só para acompanhar até o desenrolar do caso, né? Eu estou em contato com os advogados do Flávio, do Lucas direto, eles estão me atualizando as informações, tá? E eu estou aqui para prestar essa assessoria jurídica a ela. Tá bom? Quanto à sua pergunta, eu estava vendo muito pouco, né? Como eu disse, eu estava medicada. O pouco que eu vi no jornal, e quando eu vi a mostragem da cena anterior à chegada do carro, eu estava com meu marido, o filho que mostrou foi o meu filho Daniel, que estava chegando da rua, ele é músico, ele fica realmente até tarde, ele toca em igrejas evangélicas. Quem chegou ali na filmagem foi o meu filho Daniel, e quem mostrou saindo foi o Lucas. O Flávio, quando mostra ele já saindo com o carro em busca de uma viatura que ficava perto. Nós tínhamos esse conhecimento realmente dessa viatura que ficava perto ali de casa, e ele foi atrás dessa viatura e logo em seguida ele retorna com o carro. Foi a imagem que eu vi. Deputada, boa tarde. Carolina Hellier, dos jornais Extra e Globo. Primeira questão que eu queria que a senhora esclarecesse é porque desde o início houve uma insistência numa versão de latrocínio, mesmo com a polícia não acreditando, no primeiro momento a polícia não acreditava nisso. Por que essa insistência nessa versão é a primeira coisa? E eu queria insistir na pergunta da minha colega sobre um fato narrado por um dos seus filhos, de uma proposta de R$10 mil para que matassem o Anderson.
isso chegou ao seu conhecimento, se é algo que já havia sido falado, o que você tem a dizer sobre isso? Essa proposta, eu estou sabendo aqui, nesse exato momento por você. Até então, não tinha chegado ao nosso conhecimento, acredito que do doutor também não, nem do Jackson. Isso eu estou ouvindo aqui, essa questão dos 10 mil, não tinha conhecimento disso. Sobre a questão do latrocínio, né, que é roubo seguido de morte. O portão da garagem, eu cheguei com meu marido, o portão da garagem ficou aberto, ele não fechou imediatamente, até porque nós estávamos super tranquilos naquela noite, né? Eu até brinquei com eles antes de eu entrar, eu disse, carinha, fecha o portão. E quando ele abriu o carro atrás para pegar a mochila, eu tornei a falar com ele, falei, cara, fecha o portão, porque ali já havia acontecido muitos assaltos naquela rua, minhas filhas foram assaltadas ali, um vizinho perdeu o carro dentro da garagem ali, foi assaltado dentro da garagem ali. Então, até que prova o contrário, todas as hipóteses são viáveis, entendeu? Nenhuma hipótese caiu por terra ainda. Eu falei que eu acreditava que ladrões tivessem entrado e tivessem matado meu marido. Isso. Querida, eu acredito em todas as... Hoje eu estou junto com a polícia para que eles me mostrem e provem o que foi que aconteceu. Se foi roubo seguido de morte ou se foi um assassinato feito por alguém de dentro da minha casa ou de fora da minha casa. Ninguém até agora pode afirmar realmente o que foi que aconteceu. Boa tarde, deputada. Tatiana Campi, da Band News FM. Queria que você comentasse quem você acha que pode ter sido o mandante desse crime e qual seria a motivação. O Anderson do Carmo, ele vinha sofrendo algum tipo de retaliação ou alguma coisa parecida? Meu marido não estava recebendo nenhum tipo de ameaça. Nós, amigos e familiares, soubéssemos, ele jamais omitiria isso. Se não falasse comigo, ele falaria com os filhos, porque ele tinha um cuidado muito especial de me proteger. Né? Talvez comigo ele não falaria, mas com certeza falaria com os filhos, falaria com o próprio Jacques, que é um grande amigo, com o assessor dele de imprensa, com o meu chefe de gabinete, que é o Luciano, que é um amigo mais chegado que irmão. E ele não ouve isso. Meu marido não falou nada sobre isso, sobre estar recebendo ameaça de morte. Não lembro qual foi a segunda pergunta que você fez. Não sei. É o que eu já disse aqui antes. Eu estou empenhada para saber por que o meu marido morreu. Quem foi e o porquê? Oi, deputado, boa tarde. Jonathan Ferreira, da Rádio Tatiaia. Vou até voltar um pedaço da pergunta que o colega fez sobre a fogueira que a polícia relatou que encontrou na sua casa no dia que foi fazer o mandado de busca e apreensão. A senhora disse que eram galhos, enfim. Primeiro eu queria saber se a senhora tinha conhecimento, se foi a senhora que colocou fogo, autorizou, ou se era algo normal na sua casa, ou se aquilo foi atípico. E sobre o celular, na verdade, o celular do Anderson não foi encontrado ainda. A senhora disse que a senhora não é apegada ao celular. Eu queria saber o que a senhora tem de informação do aparelho dele, se está com algum filho, se a senhora tem algum tipo de ideia do que pode ter acontecido, e também sobre um suposto lençol que foi encontrado dentro da sua casa com manchas de sangue. Queria que a senhora, por gentileza, pudesse comentar essas três situações. Obrigado. Eu vou só pegar carona na pergunta dele, porque tem a ver. A polícia diz que um dos seus filhos entregou o celular do seu marido para a senhora e que logo depois esse celular foi passando de mão em mão por vários filhos até desaparecer. Onde está esse celular? Logo depois
do ocorrido. Eu realmente, se perguntar onde está o celular do meu esposo, eu não sei. Ontem foi o que mais foi perguntado, indagado. No dia do assassinato do meu esposo, né, logo depois que tomaram conhecimento, a minha casa, como a garagem ainda permanecia aberta, foi uma romaria dentro da minha casa. Muita gente entrou dentro da minha casa, pessoas conhecidas e muita gente estranha, né? Eu não tenho como dizer ao certo quantas pessoas andaram, circularam por dentro da minha casa, mas sei que foram bastante gente, bastante curiosos, circulando por dentro da minha casa. Não sei, queria muito, esse celular é importante, não é nem para a polícia, pode até ser importante para a polícia nesse momento, mas ele é muito mais importante para mim, porque lá está os nossos últimos momentos assim, maravilhosos juntos. O meu primeiro jogo que eu assisti da Seleção Brasileira em Brasília com meu esposo estava registrado nesse celular. Nosso jogo que nós fomos no Flamengo também lá em Brasília. Nossas viagens e alguns momentos nossos especiais estavam lá nesse celular. A minha agenda de cantora era feita por esse celular. As coisas eram por esse celular. Nossos amigos, os nossos maiores contatos estavam nesse celular. E depois que alguém ouvir ou ler a reportagem e estiver de posse desse celular, eu queria aproveitar para fazer um apelo por aqui, pela mídia, e pedir a quem estiver com o celular do meu marido que, por favor, devolva. É muito importante para mim. Eu quero muito ter esse celular. Ele é importante demais na minha vida e eu queria muito que me devolvessem o celular. As outras coisas que se perderam dentro de casa, não faço questão, porque muitas outras coisas foram subtraídas, foram sumidas, né? Meu filho tinha tirado do braço dele a pulseira de ouro dele, a única que ele tinha, que ele usava muito, colocado na cabeceira do nosso quarto. Essa pulseira também desapareceu, alguns objetos sumiram, né, do nosso quarto, da nossa casa. Eu não faço questão desses objetos. Que objetos, deputada? Desculpa, que objetos? Um deles é a pulseira, Sim, a pulseira de ouro. Tem o anel também desaparecido, que a gente não consegue encontrar. Alguns relógios dele, porque meu marido ele amava relógios. Quando a gente viajava, ele gostava muito de relógios, né, de ter bastante relógios. Alguns desses relógios foram também os que não estavam guardados, os que estavam porque ficavam soltos dentro da gaveta da cômoda, em cima da onde fica o aparelho de TV, e desapareceram, sumiram. Desculpa, esses objetos sumiram no dia do crime ou durante as buscas feitas pela polícia? Não, querida, sumiu, não posso dizer assim, sumiu no dia do crime. Eu não tenho como afirmar, doutor Jackson, no dia, eu não tenho como afirmar o momento em que sumiu, o horário em que sumiu, né? Eu só sei que sumiu, porque quando eu quis a pulseira, ela já não estava mais lá. Minha filha disse: mãe, tá na cabeceira, e não estava mais. Os relógios não estão mais lá, o celular não está mais lá. Eu não posso afirmar qual foi o momento em que eles sumiram, porque o que eu já acabei de dizer aqui, entraram muitas pessoas dentro da minha casa. Deputada, desculpa, Calma aí. sobre a fogueira lá no Rio de Calma, Janeiro. espera. Querido. Eu só perguntei se foi com a aval da senhora, até para esclarecer. Não, porque como não. o celular sumiu, eu queria saber se a senhora desconfia que alguém tenha entrado na sua casa, além de subtrair as coisas, colocado fogo Não. e queimado próprios. Não, eu não estava. Eu estava até deitada,
não sei, é muita coisa, como estava sob efeito de medicação, tem muita coisa que eu não sei afirmar 100%, mas que não fui eu que mandei colocar essa fogueira. Meu filho fez isso, um dos meus filhos fizeram isso, junto com o moço que estava lá tomando conta o próprio jardineiro trabalhando lá, entendeu? O Jacques estava presente nesse dia lá, tinha outras pessoas presentes e quando o fogo foi colocado. Então, nada premeditado, e era uma coisa que já tinha acontecido outras vezes lá em casa. Todas as vezes que se cortava o mato, porque era muito grande, já tinha aparecido cobra na minha casa. Eu tenho crianças pequenas, do lado tem um terreno cheio de mato, e o mato crescia também lá em casa, e todas as vezes que isso era feito, se perguntar aos meus vizinhos, isso era queimado. Você acha que o celular podia estar lá no fogo? Não, porque a polícia mexeu muito. Eu acho que se qualquer metal, qualquer, doutor, objeto tivesse ali, seria encontrado, mesmo danificado, queimado, a polícia teria encontrado. Deputado, por favor, deixa eu ajudar nessa questão, porque eu fui citado por ela algumas vezes, eu posso ajudar nisso. Eu nunca tinha ido à casa da deputada. Eu fui nesse dia porque ela tinha diretamente marcado com o Fantástico, com o pessoal do Fantástico, para dar uma entrevista ao Fantástico. E nós, quando chegamos lá, suspendemos a entrevista. Ela tinha marcado com o Fantástico, naquele dia, às 2 horas da tarde, ela daria uma entrevista. Chegamos eu e a Lívia lá. Quando chegamos, e quem entrou na casa viu isso, do lado, assim, na varanda, tinha lá um cortador de grama, e tinha, a polícia viu, que a polícia chegou algum tempo depois, tinham vários sacos com grama fechado, que foram gramas recolhidas, e o que se dizia lá é que a casa tinha sido preparada porque o Fantástico ia estar lá, e aí os cuidados que fizeram foi esse. Nós chegamos, a deputada não estava, ela tinha saído, tinha ido visitar o filho, e foi quando a polícia chegou. A polícia chegou e o quadro era esse. E lá no fundo, de fato, já tinha sido queimado, acho que lixo ou grama, não sei, mas só ajudando, porque eu de fato estava lá, eu ali, tinham outras pessoas que estavam lá, e nós fomos lá para ajudar a deputada na entrevista do Fantástico, que eu pedi que ela suspendesse, que não ocorresse essa entrevista. Deputado, peraí, vamos respeitar a ordem, calma. Não, mas Silvestre, agora é ela, a Jade, depois de você em sequência. Vai, Jade. Deputada, boa tarde, Jade Nunes do Pleno News. A senhora, como mãe de 55 filhos, poderia falar o que eles significam para a senhora? E a senhora também disse que o pastor Anderson era mais que o marido, era um companheiro, um amigo. A senhora pode dizer como estão sendo os dias sem ele? Primeiro, sobre meus filhos. Eu e os meus filhos, os mais velhos, tivemos uma história de vida de muito sofrimento, de muita luta para que permanecêssemos e ficássemos juntos. Lutamos muito para nos mantermos juntos. Todo o sofrimento que nós passamos e vivemos no passado, isso fez com que nós nos uníssemos ainda mais e nos tornássemos ainda mais fortes e mais ligados uns aos outros. Meus filhos são a razão de eu levantar todos os dias e encarar a vida do lado de fora, trabalhar, sonhar. Eu vivo para eles e por eles, e eles sabem disso. Meus filhos são meus amigos, meu tesouro, herança de Deus na minha vida. E esses momentos e esses dias, sem a presença do meu esposo, a ficha parece que não caiu direito. Eu, às vezes, tem dias que eu acordo e eu acho que ele vai aparecer. E vai, porque ele era muito brincalhão. Ele se escondia dentro de casa para dar susto. Então, às vezes, eu ainda me deparo assim de que ele está
escondido em algum lugar e vai aparecer e vai dizer, oh, que como cantora era meu marido, ele só mostrava para mim, ele mostrava e dizia, amor, eu fiz, você gostou, não gostou? Raramente, até tinha vezes que eu nem queria ver por confiar muito no trabalho dele, porque não é porque ele morreu não, as pessoas sempre ouviram falar isso, ele era o cara, ele era super inteligente, articulado, e ele hoje, e muitas coisas, vai me fazer muita falta, porque eu só dizia o que eu queria e ele fazia as coisas acontecerem para mim. Então, de verdade, eu não sei como vai ser daqui para frente. Deputado, por gentileza, Silvestre Serrano, Record TV. A polícia disse, ou a delegada que está investigando o caso, disse que a solução desse caso, ou a motivação, passa por algum problema de relação entre vocês, na casa de vocês. Isso é um ponto. Um dos seus filhos disse que atirou 6 vezes contra o seu marido. Aí a pergunta que eu faço é, qual a relação de vocês lá dentro dessa casa e qual era a relação de Flávio com o pastor? Olha, a minha casa, apesar de ser uma grande família, era uma família como todas as outras casas, né? Tinha problemas, mas não problemas para esse tipo de situação. Nós sempre tivemos um relacionamento de amizade e de respeito. Tudo nós tínhamos reuniões lá em casa. A gente reunia os filhos na sala para conversarmos sobre todas as coisas. O que estava errado e o que estava certo era colocado. Eu falava, carinha, tem que consertar isso aí porque não está legal. Virava para o outro e dizia, querida, ó, passando do ponto, vamos voltar para o ponto porque não está dando, não está legal. Entendeu? A palavra inicial das reuniões, na maioria das vezes era sempre a minha, né? Eu era a que mais puxava, a que mais exigia deles. Não houve nenhum atrito naqueles dias dentro de casa a nível de pai e filho, e não houve nenhum atrito entre eles. Pelo contrário, Flávio e ele estavam muito bem. Flávio viajou para Brasília na minha, acho que posso falar, né? Na minha audiência pública sobre a adoção, que foi a bandeira que eu quis levantar lá, para desburocratizar a adoção, facilitar a adoção, para que os abrigos abram as portas. Meu filho estava lá ajudando o meu marido, eles estavam trabalhando juntos, não houve nenhum atrito, nenhuma desarmonia. A casa é grande e se houvesse tipo, alguma bateção de boca, de discussão, seria visto. E não houve. Já teve? O quê? Briga por dinheiro, por exemplo? Por dinheiro, não. Por outro detalhe? Por outros detalhes, sim. A senhora poderia dizer quando que foi, o que aconteceu e o que aconteceu? Entre Flávio e ele? Sim. Não, estou falando entre os filhos, assim, tipo, vou fazer isso, não vai fazer. Não vai fazer. Pai, quero ir para uma festa, vai chegar a que horas? Ele dava um limite de horário de chegar, né? Ah, por quê? Não tem porquê. É esse horário e ponto. Acabou. Entendeu? Eles discutiam, divergiam de alguns assuntos políticos, futebol. Ixi, futebol. Eles gostavam muito de falar de futebol, discutir futebol, quem jogava mais, quem jogava menos. Esse tipo de atrito que eu, Flor de Lis, acho que é muito normal dentro de uma família, dentro de uma casa. Eu não vejo isso motivos para se matar ninguém. A senhora ficou sabendo da confissão dele, desses 6 tiros? O que a senhora pensa disso? Por que ele teria feito isso? Olha, aí eu vou deixar o advogado falar. A senhora, como mãe, não pode responder essa pergunta? Posso. Depois eu passo para ele. O que eu sei é que
não houve confissão. Foi dito isso até, posso falar, né, doutor, para mim ontem, que não houve essa confissão. Essa confissão ainda não houve. Entendeu? De que o Flávio matou o pastor. Não houve. Silvestre, só para esclarecer, eu fiz contato ontem com a defesa do Flávio e ele me disse o seguinte, eles não confirmam a confissão do Flávio. Tá? O Flávio prestou 2 depoimentos sem a presença de advogado e eles estão contestando esses depoimentos. Tá? Sim, mas a polícia também disse que não houve essa confissão, ou vocês estão se baseando no que a dizem defesa os do advogados? Flávio não confirma. Então essa não confissão. Não é a polícia que não confirma. A polícia confirma. não disse nada para nós. Tá? Então a defesa disse que não confirma a confissão do Flávio e pedirá novo depoimento aí na presença do advogado, como deve ser. Desculpa, deputada. Como é que deputada, perdão. É que a Flor de Lis acaba de Deputada, como a senhora reagiu quando recebeu essa informação? Que ele não falou, que ele não confessou. Que a senhora comentou com o advogado agora. Prefiro não responder. Deputado, aqui atrás, é Vladimir, da Agência Brasil. Primeiramente, minha solidariedade à senhora e parabéns pela atitude corajosa. Não é fácil enfrentar a imprensa, porque a senhora está aqui, na verdade, se expondo a toda a opinião pública brasileira nesse momento. Temos mídias ao vivo que estão transmitindo. Então, minha solidariedade e parabéns pela sua força. Eu sou pai, tenho 2 filhos. Coração de pai não se engana, muito menos coração de mãe. Coração de mãe, a gente sabe que jamais se engana. O Flávio oficialmente não confessou. Temos notícias que dias atrás ele havia falado, sim, dei 6 tiros nele. Segundo a polícia, segundo a Delegacia de Homicídios. O que o seu coração de mãe fala nesse momento? A senhora põe as 2 mãos no fogo pelo Flávio, também pelo Lucas, e o que a senhora, como mãe, gostaria de falar para eles neste momento? Na verdade, o meu maior desejo hoje seria ver o meu filho Flávio, porque eu ainda não vi. Eu tenho certeza que, para mim, ele diria a verdade, sim ou não. Meus filhos nunca tiveram o hábito de mentir para mim. Eu estou lutando para esse encontro com meu filho. Eu quero que ele diga para mim se fez ou não fez. Falar que eu coloco a mão no fogo, não prefiro não responder isso agora, porque eu não sei, entendeu? Não é. Por que a dúvida? Não sei. A gente, mesmo sendo mãe, a gente não está no coração das pessoas. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Meu filho estava lá. Meu filho foi quem socorreu. Meu filho quem levou para o hospital. Meu filho permaneceu ali no local, mesmo com mandato de prisão por causa da violência doméstica. Ele teve aconselhamentos até de pessoas, não, vai embora porque você tem um mandato de prisão contra você. Ele disse, vou ficar aqui com meu pai. Ele socorreu, ele pegou o carro e foi atrás de uma viatura. Ele podia ter pego o carro e ter fugido, e não fez. Existem muitas coisas que, como mãe, me dizem que pode não ter sido o meu filho, até porque não foi esse ensinamento que eu dei aos meus filhos. Eu nunca ensinei os meus filhos a revidarem um tapa sequer. Eu tenho um filho que cometeu alguns
alguns atos errados. E um dia eu sentei com meu filho e disse para ele: eu te amo, e as minhas orações e o meu amor vai mudar você, vai transformar você, vai trazer você de volta para o caminho do bem. Qual é a mensagem para o Flávio? Talvez ele esteja nos ouvindo através da mídia nesse momento, que a senhora gostaria de passar, deputado. Não só para o Flávio, mas também para o Lucas. Os dois são meus filhos. Não existe essa questão a filho biológico e filho adotado, porque para mim a maior gestação é a do coração. Tem muitas mulheres que geram na barriga, mas não geram no coração e jogam fora. Eu gerei os meus filhos no coração. Gerei os dois. Então, os dois são meus filhos. Tanto o Lucas quanto o Flávio. Eu quero que os meus filhos sigam o ensinamento que eu dei para eles. Que sejam verdadeiros sempre. Que digam a verdade sempre. E dizer para eles que a nossa família está sofrendo muito. Os irmãos estão sofrendo muito. Eu estou sofrendo muito. Nenhuma mãe cria um filho para ter esse tipo de acusação. É muito duro para uma mãe. E mais duro ainda é ver ser incriminada por atos que filhos cometeram. E o que eu tenho a dizer para os meus filhos é que nunca esqueçam do que eu e o pai ensinamos. O caminho do bem, o caminho do amor e o caminho da verdade. Deputada, boa tarde, Alexandre Tortorella. Antes queria fazer minhas palavras do Vladimir, pensando na solidariedade e agradecer por a senhora estar aqui falando com a gente nesse momento. E eu peço desculpa pela pergunta também, mas eu queria tentar entender para a senhora como é que foram aqueles momentos, onde a senhora estava quando a senhora soube e o que aconteceu depois. E essa questão que para mim não ficou muito clara, da senhora ter tido essa impressão de estar sendo seguida ou não quando chegaram. Queria que a senhora esclarecesse isso, por favor. Muito obrigado. Primeira coisa, nós saímos, como a gente já tinha um tempo até que a gente nem fazia isso, por causa dos trabalhos que estavam muito intensos, mas eu e meu marido sempre tivemos o hábito de sair, de andar de carro, de parar na beira de praia, de ter o nosso momento, de conversar, de brincar, de namorar, enfim. Quando nós viemos ali de São Francisco, que eu relatei, porque eu fui perguntado se eu tinha visto alguma coisa suspeita ali durante o momento da vinda para casa. Eu relatei que eu vi uma moto, eu tinha visto outras motos, mas aqui me chamou a atenção, foi uma moto com uma dupla de casacos e com o capu do casaco amarrado, né, que não dava para ver o rosto, um deles até com a mão solta, mas não vi nenhuma arma. Isso me assustou, porque a gente já anda assustado no Rio de Janeiro. Então, existe essa preocupação de assalto, e eu até falei com ele, poxa, não tinha outro lugar para a gente passar, que está tão deserto. Ele disse, você queria que a gente viesse para o Morro do Bumba, lá ia ser muito pior. E aí nós seguimos, né, ele depois teve que brecar no sinal, porque ele ia avançar até por causa do horário, mas ele brecou porque vinha um casal numa moto, né, passando, e depois que nós passamos, eu vi essa moto só mais uma vez, mas nós entramos na nossa rua, que é deserta, e essa moto, não houve, assim, seguiu, entrou junto, foi junto, porque se tivessem entrado junto, com certeza nós não teríamos aberto a garagem, não teríamos entrado, entendeu?
Mas houve esse episódio. Eu até achei naquele momento ali em São Francisco que nós fôssemos ser assaltados. Em relação ao momento depois, como é que a senhora ficou sabendo e como é que a senhora estava? Depois que nós chegamos, eu abaixei para tirar o sapato do pé. Eu estava vestindo um vestido de uma das minhas filhas que eu peguei emprestado, porque ele chamou para sair, não era, como ele disse, que não era uma saída assim, era uma saída, não, vamos sair, andar por aí de carro, vamos dar uma volta, só nós dois. Eu peguei o vestido da minha filha emprestado, e aí eu abaixei, peguei o meu sapato, minha bolsa, desci do carro. Durante o dia eu tinha saído com alguns dos meus filhos para fazer compras, passei a tarde inteira fazendo compras, e aí eu lembrei que a porta de baixo, que é a porta onde a gente guarda as nossas roupas, que é o closet, eu chamo o quarto de roupa, fica logo encostado na garagem. Aí eu saí da carona, dei a volta, quando eu cheguei na traseira do carro eu falei com ele, falei, carinha, fecha a porta da garagem, só que ele não fechou. Aí eu fui na porta, a porta estava aberta, e ele abriu a traseira para poder pegar a mochila dele, que era comum ele pegar, e aí eu falei de novo, antes de entrar, eu falei, cara, fecha a porta da garagem. E entrei. Eu subi para o quarto, não fiquei no quarto de roupa, achei que ele ia, eu achei que ele fosse em seguida entrar, subi as escadas para o meu quarto, joguei minha bolsa e os sapatos em cima da cama, porque lá no meu quarto tem uma cama de solteiro, que eu deixo lá caso algum filho passe mal, ou tenha pesadelo, coisa de mãe mesmo e de pai. A gente sempre deixa aquela cama, fica ali. E eu fui eu olhei, estava todos os outros assim embaixo, no segundo andar, todas as luzes apagadas, só fica uma luz perto da minha porta do quarto acesa, que é para dar essa facilidade para os filhos que precisam. E eu então fui para o terceiro andar, onde é o quarto dos meus filhos, e fui para o quarto da minha filha, Simone. E quando eu cheguei lá, eu fui ao banheiro no quarto dela, e o Ramon estava acordado com o celular ligado, e eu fui conversar com o Ramon. Conversar normal, falei, Ramon, 8h30 eu vou para a igreja, você vai comigo? Aí ele disse, não, eu vou só à noite. Eu comentei, 10h30 seu pai vai. Ele falou, não, eu vou à noite. Quando ele termina de falar, a gente ouve os tiros. Foram 4 tiros seguidos e mais 2. Foram 6 tiros que nós ouvimos. Não imaginei ali naquela hora, parecia dentro de casa os tiros. Minha filha, uma das filhas que estava no quarto de baixo, subiu correndo, assustada, porque acordou com os tiros. Subiu, que é a minha Daiane, depois ela queria sair, eu tive que segurar a minha filha para proteger ela, não sabia o que estava acontecendo, mas segurei ela, falei, não vai sair, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora, calma, fica calma. Meu Daniel subiu, também gritando, o Flávio subiu gritando, mãe, o que está acontecendo? Eu bati no quarto das meninas, do lado da Anabel e da Isabel, bati no quarto delas, e se não me foge a memória, porque aí o nervoso estava muito grande, o Daniel foi que deu um chute na porta para que a porta se abrisse, que elas estavam com dificuldade de abrir a porta, elas saíram, a minha Isabel, elas desceram correndo junto com o Ramon, com o Flávio, eles desceram, já tinham descido, eu desci logo em seguida, entrei no meu quarto, para poder ir para a garagem. Quando eu entrei no meu quarto, a minha filha Anabel estava na janela, as outras filhas já me seguraram, porque já sabiam o que estava acontecendo, e eu não. Então elas me seguraram, e aí eu falei, cadê seu pai? E fui na fresta da janela, porque estava fechada, e comecei a gritar pelo meu marido. Eu comecei a chamar, amor, Nem, que eu chamo ele de Nem também. Falei, Nem, aconteceu alguma coisa? Fala alguma coisa, você está bem? Elas ali me segurando, minhas filhas não me deixaram descer, naquele momento. O que ocorreu, eu fiquei sabendo depois dos filhos que já estavam lá embaixo no socorro,
Aí depois, no dia seguinte, ou não foi no dia seguinte, logo depois do enterro foi que eles foram me contar o que aconteceu ali naquele momento do socorro. Boa tarde, deputada Bruna Fante, Jornal Dia. Continuando esse relato, que acredito que seja bem doloroso para a senhora recordar essa noite do crime. Então, a senhora fala que o Flávio sobe gritando para a senhora. A senhora chega depois. Eu queria saber, o Flávio ele sai, por que ele sai para procurar a PM e não os bombeiros? Porque o socorro só ocorreu 25 minutos após o crime. Essa demora no socorro. O André, meu filho André e o meu menino Ramon já estavam no telefone ligando para o socorrista, já estavam falando. Os socorristas estavam demorando muito, que eles estavam naquele processo. Vira, vê se está respirando, mexe, entendeu? Eles estavam nesse processo, os socorristas. Se pegarem o telefone e ligar, vão ver que realmente o tempo que levou falando com os socorristas, foi a hora que a minha menina Lohane gritou e disse, tem uma viatura que fica realmente ali na esquina de casa, fica uma viatura policial. Foi a hora que a Lohane gritou e disse, gente, fica uma viatura ali, e o Flávio pega o carro e sai para tentar achar, a ver se a viatura estava ali, e infelizmente a viatura não estava. Ele volta com o carro e já não espera mais os socorristas. Ele e Daniel já tomam a decisão de sozinhos de fazerem o socorro. Aí foi uma decisão deles. Daniel pega e põe no carro, o Flávio pega o volante e eles saem com meu marido para o hospital. Porque se ficassem mais tempo esperando socorristas, levaria muito mais tempo ainda. Obrigada. Em relação a mãe do Anderson e a irmã contrataram um advogado, Ângelo Máximo, para representá-las. Elas afirmam que a família toda não está ajudando nas investigações. Qual o seu posicionamento a respeito disso? Querida, eu desconheço isso. Eu e minha sogra, nós temos uma afinidade muito grande, mesmo, né? Então, eu desconheço esse fato, mesmo. Não acredito que a minha sogra tomaria essa atitude sem falar nada, absolutamente nada comigo. Até pela proximidade de nós duas. Nós duas somos muito próximas, então eu até agora não tinha ciência, fiquei sabendo disso ontem à noite, né, do Fabiano, fiquei sabendo disso ontem à noite, né, e até que eu fale com elas, eu realmente não acredito nesse fato. Deputada, boa tarde, Beth Luquez, da TV Globo. A senhora disse que se mostrou surpresa quando a polícia encontrou uma arma no quarto do Flávio. A senhora acredita que essa arma pode ter sido plantada por alguém? Creio que não. Eu espero poder falar com você no segundo tempo sobre isso. Tem um episódio aí que ainda não foi divulgado, que tem tudo a ver dessa pergunta da arma estar ali, entendeu? Há um episódio que liga a presença dessa arma ali, mas está em sigilo. E a gente vai, se eu falar agora aqui, a gente vai prejudicar. E a senhora já contou esse fato à polícia? Não, a polícia tem ciência, está ciente disso. Para esclarecer a vocês, quer dizer, todas as perguntas que vocês estão trazendo, inclusive essa, não são novidade com relação ao inquérito. As perguntas, a deputada ontem ficou durante 10 horas de ponto, e todas essas perguntas foram mais ou menos traçadas lá. Mas, deputada, a senhora não acha que é importante responder essa pergunta, até mesmo para tentar, vamos dizer assim, esclarecer o que aconteceu realmente, tentar aliviar um pouco a situação dos seus filhos? O que de fato aconteceu? Eu vou pedir para continuar. A questão é a seguinte, só que muito do que está acontecendo na relação com vocês, com a imprensa, não pode prejudicar a investigação. A investigação está em andamento, o advogado está acompanhando a investigação. Então,
O que foi decidido pela deputada é que ela vai responder todas as perguntas. E vocês já perceberam que estão indo todas as perguntas. Agora, tem algumas que elas são muito sensíveis em razão do inquérito. Não em razão dela, mas em razão da polícia. A polícia precisa investigar alguns fatos, algumas ocorrências, e que isso não pode ser trazido por ela nem por ninguém à imprensa, só por isso. O desaparecimento dos objetos, como o anel, a pulseira, a senhora chegou a falar com a polícia? A senhora chegou a registrar queixa ou então comentar com a polícia sobre o desaparecimento desses objetos? Comentar sim, registrar queixa não. Boa tarde, deputada. Eu sou Elismane Rotas, do portal Plantão em Foco. A senhora tinha uma trajetória ministerial ao lado do seu esposo. E eu gostaria de saber se a senhora já pensou como que vai ficar esse ministério, como que vai ficar a relação da senhora com os fiéis na igreja. Olha, nada do que foi construído por nós dois vai acabar. Tudo que foi construído. E o ministério era, depois da Flor de Lis, a coisa principal da vida do meu esposo. Era Deus, Flor de Lis e ministério. E eu não vou permitir que o ministério acabe, deixe de existir, pelo contrário. O meu amor por ele vai me dar força para que o ministério permaneça de pé, junto com os nossos filhos. Eles vão me ajudar. Nós temos pastores que estão conosco e nós temos a nossa membresia, os nossos obreiros, e eu sei que eu tenho muitas pessoas por todo esse país afora, orando por mim, clamando pela minha família e desejando muito que nosso ministério continue. Deputada Carla Chaves Record, na verdade tem algumas perguntas para fazer, só para concluir o que os colegas já perguntaram. Vamos lá. Primeiro, você sabia que o Lucas estava envolvido com tráfico de drogas? Sabia. E o que fez em relação? Tudo que uma mãe pode fazer. Eu conversei muito com meu filho sobre... Quando eu adotei o Lucas, ele já tinha um envolvimento por causa do pai biológico. A mãe morreu de câncer e quando eu adotei os 5, que são 5, quando eu fui lá em Itaboraí e peguei os 4 irmãos do Lucas, eu deixei um bilhetinho que se ele quisesse, precisasse de ajuda, ele me procurasse na igreja, e ele foi na igreja me procurar. Eu estava em casa com o telefone, tocou e falaram, tem um menino aqui, tá o dia inteiro aqui, não come, não fala com ninguém, não entra, tá aqui no mesmo lugar, e diz, a única coisa que a gente sabe é que ele veio te procurar. Quando eu cheguei lá, uma das irmãs me reconheceu, era Lucas, ele estava bem, né? E eu fui lá, conversei com ele, ele em silêncio, eu falei para ele, carinha, um jeito que eu tenho de falar, e eu falei, olha só, eu vou entrar para o culto, vou cultuar, quando o culto acabar, todos os meus filhos vão entrar na Kombi, nos carros, e nós vamos para casa. Se porventura você quer ajuda, está ali a porta do carro, a porta da Kombi, é só você entrar. Não precisa falar nada. Entra, que aí você vai estar me dando sinal de que quer ajuda. E ele fez isso. Ele entrou, não foi um relacionamento muito fácil, foi muito difícil conquistar o coração do Lucas, foi um processo, né? Mas eu consegui alcançar o coração do meu filho. Eu amo meu filho e eu sei que ele me ama também. Quando ele tomou essa decisão de entrar para as coisas erradas, ele já tinha alguns problemas